Por que Jesus deixou a Covid levar meu amor? Quantas pessoas perderam um ente querido ou alguém na morte por causa dessa doença? Esse vídeo visa trazer um pouco de esperança e acalmar essa pessoa, tirar ela de uma situação de desespero, porque a pessoa ficou naufragando. Ela é como se estivesse parada num porto seguro. De repente, o porto seguro se foi porque a âncora acabou se rompendo e ela foi para mar aberto. Está perdida e a Bíblia chama o mar, a humanidade como o mar, né? Fala que o mar ele está revolto, ele está agitado. A pessoa acabou sendo levada para o mar da incerteza, da falta de fé, da descrença. E muitos são até mesmo religiosos e passaram por isso. Eu vou explicar por que que Jesus ele deixou ou ele permitiu isso acontecer. Então tenha paciência, escute com atenção. Veja que eu vou falar de uma coisa muito boa, baseando-se não na minha opinião, nem na opinião de ninguém, mas da Bíblia Sagrada, ou seja, que foi dirigida por Deus a escrita da Bíblia. Eu pretendo fazer algum vídeo sobre por que podemos ter certeza que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Jesus, em João 17:17, ele fala sobre a Bíblia e diz: A tua palavra é a verdade, numa oração que ele fazia a Deus na noite anterior à sua morte. Então, ele tinha plena confiança nas palavras que foram registradas, porque até o tempo de Jesus, já os primeiros 39 livros da Bíblia, de Gênesis até Malaquias, chamado Velho Testamento, já estava escrito nessa passagem. Então Jesus usava muito. Então nós podemos ter certeza de que a Bíblia ela traz muito consolo. Mas a pergunta surge, então por quê? Por que que morreu a pessoa que eu tanto amava? Por que morreu um marido, ou uma esposa, um filho, ou até mesmo alguns membros da família? Realmente a cena não foi nada legal de se ver. As pessoas acabaram ficando sozinhas, quantas famílias desfeitas. E agora só fica a saudade. A pessoa olha para o horizonte e fica imaginando por que Deus permitiu isso. Qual é a explicação? Então você está no lugar certo. Esse vídeo vai trazer consolo, encorajamento, vai tirar você dessa situação de perda total. Eu quero dizer assim, você não vai ficar tão sem consolo. Vai ter esperança. Porque você perdeu a fé, você perdeu a esperança. Então essa perda não vai ter que continuar agora, vai acabar. Se você ouvir atentamente, se você abrir o seu ouvido, porque está escrito assim, quem tem ouvido, ouça. De fato, a maioria não tem ouvido. As pessoas não têm interesse nas escrituras, nem em Deus. Elas apenas dizem ou seguem uma religião por tradição, mas não tem aquele genuíno interesse. Então não fique assim perdido. Então, analise que a situação de muitas pessoas é de tristeza, até depressão. Não só por causa do lockdown que houve e também da situação que muitos perderam o seu emprego, mas também a situação de perder alguém que amava. Da pessoa ter ido embora de uma maneira tão cruel, não é verdade? Porque veja só, teve lugares, essa cena é muito ruim. Foi nos Estados Unidos onde o sistema de saúde, ele era até bom, tinha até uma situação muito boa, país desenvolvido, e os corpos eram amontoados. As famílias não puderam nem sequer chegar perto de seu querido. Imagine o fim dessas pessoas, meu Deus. Imagine como que não foi não poder se despedir deles. E os parentes de longe, né, não puderam sequer chegar junto ao falecido, ao amor da sua vida, a pessoa que você conhecia, um pai, uma tia, um irmão, um primo, um sobrinho, ou quem quer que fosse, levado pelas pessoas totalmente cobertas de branco, com medo da doença, com medo da morte e a Covid se espalhando. E eu tive olhando os pastores, né, evangélicos, por exemplo, no noticiário americano, haviam vários televangelistas, vários morreram de Covid, muitos líderes religiosos que pregam a cura. Então, alguns ficaram descrentes, perderam a fé. Por que de tudo isso? Né? Então, realmente, eu trouxe essas imagens para falar um pouco sobre esse tema. Aqui eu fiz de improviso esse vídeo, eu estou fazendo vídeos de uma maneira bem direta, usando até uma maneira bem simples e direta, e eu quero trazer para você uma esperança de algo melhor. Por exemplo, Jesus Cristo, conforme aparece aqui no site jw.org, que eu aconselho você a se familiarizar com as mensagens desse site, há um tema nesse site intitulado Para que conheçais o amor do Cristo. Jesus, ele era muito amável e ele é ainda muito amável.
ele realmente é uma pessoa muito amorosa. Nós temos inúmeras provas disso. Veja só, por exemplo, aqui nessa abordagem que tem o seguinte tema: para que conheçais o amor do Cristo, no site jw.org. Você poderá digitar isso no Google, mas eu também vou colocar na descrição do vídeo. Aqui no parágrafo 11, aqui fala algo que nos faz lembrar da situação em que Jesus ele via as pessoas sofrendo e ele tinha o desejo de vê-las parar de sofrer. Pessoas com várias doenças percebiam a compaixão de Jesus. Aí se achegavam a ele. Por exemplo, tem o caso de uma pessoa cheia de lepra, diz a Bíblia, usando essa expressão. Se aproximou de Jesus no meio da multidão. Nos tempos bíblicos, os leprosos eles ficavam separados, de quarentena. Não podiam de forma alguma chegar no meio da multidão. Olha a cara das pessoas aqui nessa imagem, nessa representação, né? As pessoas estão aqui apavoradas. Eita, um homem é leproso, né? Uma mulher com a mão no rosto, outro falando, vamos sair, né? Porque é um leproso. E Jesus de repente toca nele. Isso nos lembra, sabe o quê? Veja bem, isso nos lembra um caso que teve um relato feito pelo Dr. Paul Brand, né? Ele é especialista em lepra. Ele conta que ele chegou em um local, né, onde havia pessoas leprosas, ele encontrou um leproso e ele disse algo para o leproso, e o leproso de repente começou a chorar. E ele não soube o porquê que aquele leproso começou a chorar. Aí o médico disse assim, o Dr. Paul Brand, eu falei alguma coisa de errado? E visto que provavelmente era num país onde ele nem entendia a língua daquela pessoa doente, daquele leproso, o intérprete do lado disse assim, não, doutor, ele disse que está chorando porque o Senhor colocou a mão no ombro dele. Fazia anos que ninguém tocava nele. Então veja só a cena. Jesus, da maneira similar, de uma maneira parecida, ele toca. E não só isso, né? Com o tempo, os líderes rabínicos eles desenvolveram um conceito cruel com relação à lepra. E eles tinham regras opressivas. Note, porém, como Jesus respondeu ao leproso. Veio também a ele, diz a Bíblia em Marcos 1, 40 ao 42. Né? Veio a ele, a Jesus, o leproso, suplicando-lhe até de joelhos e dizendo, se apenas quiseres, podes tornar-me limpo. Aí Jesus penalizou-se, ou seja, teve pena, estendendo a mão, tocou nele e disse, eu quero, torna-te limpo. E a lepra desapareceu imediatamente, diz o relato da Bíblia. Então, diferente de muitas curas pela fé hoje, aquilo que Jesus fez foi imediato, a lepra desapareceu. Consegue imaginar o que aquele toque significou para o leproso? Né? Então veja só, motivado a acabar com o sofrimento das pessoas, Jesus queria fazer o bem para elas. Então Jesus ficava comovido com o sofrimento, o pesar delas. Por exemplo, nós temos um caso mencionado na situação que aconteceu ali, em que Jesus se deparou com um cortejo, onde ele viu uma viúva muito, muito triste, chorando, um desespero. O relato encontra-se nesse artigo que você poderá ver na página jw.org. Aqui mostra o caso de uma mulher. A cena era realmente muito ruim. Ela tinha perdido o marido, ela já era viúva. E cadê? E agora como que essa mulher ia sobreviver? E de repente Jesus se depara com o cortejo fúnebre na região de Naim. Aí vê que estava sendo carregado o filho da viúva de Naim. É o relato, você pode encontrar ele em Lucas 7, do 11 ao 17. Jesus Cristo ele chega nessa situação, né, e vê esse cortejo. As circunstâncias envolvidas eram realmente trágicas. Um jovem filho de uma viúva, né, o marido havia morrido, é o filho único de uma viúva, ela já passara em outra ocasião por algo semelhante ao perder o marido. Agora o seu filho, talvez a única fonte de sustento, estava morto. A multidão acompanhante talvez incluísse outros pranteadores declamando lamentações e músicas tocando melodias fúnebres. Mas o olhar de Jesus fixou-se na mãe aflita. Sem dúvida caminhava perto do esquife que transportava o corpo do filho. É o que você vê na imagem aqui no jw.org. Jesus ele teve pena da mãe enlutada. Num tom reanimador ele disse, para de chorar. Sem ser convidado, aproximou-se e tocou no esquife. Os carregadores e talvez o resto da multidão pararam. Com voz de autoridade, Jesus falou para o corpo sem vida, jovem, eu te digo, levanta-te. O morto sentou-se e principiou a falar, como se tivesse sido acordado de um sono profundo, meus amigos. Olha que maravilha. Note esta descrição comovente do que aconteceu a seguir. E Jesus entregou-o à sua mãe.
Esse relato aparece então no capítulo 11, ali do versículo 17, capítulo 7, ou melhor, versículo do 11 ao 17 de Lucas. O médico Lucas registrou esse relato para o nosso benefício. Então veja como Jesus ele é tão amoroso, como ele é uma pessoa que tem pena e compadece dos nossos sofrimentos. O que nós aprendemos desses relatos? As ações de Jesus mostravam que ele tinha pena, ele não queria ver, ele não conseguia observar o sofrimento alheio sem sentir pena. E certamente que você, nessa situação que você está hoje, em que você perdeu algum ente querido e você vê que o sofrimento é grande, então talvez você esteja numa situação de muita depressão por causa disso. Veja bem, será que há alguma perspectiva? Jesus ele tratou assim as pessoas. E há muitas evidências de quão Jesus estava interessado nas pessoas. O amor dele era algo fantástico. Então esse relato aqui, você poderá encontrar esses relatos e poder se familiarizar com a situação. O caso do filho da viúva de Naim mostra quão bondoso, né, Jesus era. E eles ficaram assombrados com a situação. Eles nunca viram Jesus ressuscitar alguém. A Bíblia fala de vários relatos de ressurreições que ocorreram. E, de fato, Jesus ele tem o poder e a vontade também de trazer de volta à vida pessoas que já morreram. Eu fiz aqui de improviso, vocês estão vendo que é de improviso, mas aqui vocês vão encontrar, olha, links como o que é a ressurreição. Tá vendo? Então, eu quero abordar um pouco sobre isso com você agora. Você que perdeu alguém na morte na ocasião que veio essa pandemia. Você que está assim muito triste, sentindo a falta e agora está sozinho. Ou está sentindo falta da pessoa amada, um parente, um conhecido, ou até mesmo um vizinho querido. A Bíblia, ela mostra que Deus, nada mal vem dele. Então, se alguém falou que é da vontade de Deus que isso tenha acontecido, veja o que diz a Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Tiago, aqui, uma das passagens da Bíblia, no capítulo 1, vamos analisar isso aqui. Eu vou mexer aqui na câmera. Tiago, capítulo 1, aqui falando sobre Deus, diz assim, no versículo 13: quando você estiver sob provação, que ninguém diga estou sendo provado por Deus, pois por coisas más Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. Tá vendo? Então aqui fala que coisas maldosas, ou maldade, ou coisas ruins, não vêm de Deus. Tanto é que o versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima. Desce do Pai das luzes celestiais, o qual não muda como sombras inconstantes. Realmente Deus jamais estaria por detrás de algo mal que aconteceu, porque o Ser Supremo, o Criador do Universo, ele é a fonte da bondade. Realmente a maldade está dominando a Terra porque quem governa aqui embaixo é o inimigo da vida eterna. Inclusive há uma suspeita de que o inimigo deve ter usado pessoas, humanos, para criar essas aberrações. Por exemplo, lá na cidade de Wuhan, né, na China, eu não tenho aqui nada, estou fazendo de improviso, Wuhan, né? Eu vou até procurar aqui, olha, a cidade chinesa de Wuhan, havia um laboratório, aqui vocês podem ver a imagem. Ó. Esse laboratório, né, na cidade de Wuhan, eles estavam fazendo testes para pegar vírus e fazer com que os vírus que só atacavam animais pudessem atacar também seres humanos. E aí o que aconteceu? Na cidade de Wuhan, uma cidade chinesa, de repente, um laboratório de Wuhan, alguns começaram com dinheiro americano, o Dr. Fauci pegou esse dinheiro em grande quantidade e começou a fazer testes de que eles chamam de gain of function, que seria ganho de função, para tentar fazer um vírus que só pega em animais também atacar seres humanos. E o resultado foi que algo aconteceu errado. Logo em setembro, no ano de 2019, já estava... parece que foi antes, nós tivemos no início de 2020 a pandemia, isso, em 2019, no mês ali de setembro, já fecharam o laboratório em Wuhan, aqui vocês veem a imagem de Wuhan, né? A cidade onde tudo começou. Alguns falam que foi de uma região onde haviam animais e contaminaram as pessoas, nada disso. O foco partiu da cidade de Wuhan, de um laboratório de Wuhan, e posteriormente descobriu-se que realmente o Dr. Fauci estava fazendo ganho de função lá no laboratório na China,
e ele negou veementemente, mas os e-mails dele foram abertos pelo o Pentágono, e ele acabou sendo exposto, né, nos Estados Unidos como sendo a pessoa que estava fazendo um trabalho, né? O trabalho era de transformar vírus que eram inofensivos para humanos se tornarem agressivos em seres humanos. É o que eles chamam de ganho de função, gain of function. Então, realmente, esse mundo, essas coisas que acontecem, não deve se atribuir a Deus. Se houve um problema com o vírus e que ele se espalhou causados por esse Dr. Fauci, que hoje é protegido pelo presidente americano Joe Biden, né? E por isso não está acontecendo nada com ele. Olha como que é a política, né? O mundo da política. Então, hoje não está havendo a punição pelos culpados por esse problema. Mas nós sabemos, vamos olhar de novo na Bíblia, né? Isso é, se realmente o Dr. Fauci é a pessoa, porque muitos acreditam que seja ele. Eu vi ele mentir claramente, depois eu vi ele começar a amarelar e falar a verdade. Ele estava por detrás de um dinheiro muito alto gasto nesse gain of function, ganho de função, e ele realmente estava envolvido em alguma coisa muito macabra, mas eles limparam tudo, não tem como descobrir mais nada. Não tem como achar provas, nada. Então realmente ficou aquela coisa sinistra. E o resultado é que nós aqui, que estamos a milhares de quilômetros da China, no Brasil e não temos nada a ver com isso, estamos pagando. De fato, como a Bíblia fala, por exemplo, aqui no texto de João capítulo 14, olha aqui que diz, o que Jesus falou sobre esse mundo que a gente vive. Ele estava conversando com seus seguidores, de repente ele fala uma palavra interessante em João 14, versículo 30. Ele está ali numa conversa muito boa, de repente ele diz: já não mais falarei muito com vocês, pois o governante do mundo está chegando. E ele não tem nenhum poder sobre mim. Então Jesus fala no final: levantem-se, vamos embora daqui. Então Jesus falou que o governante do mundo estava chegando, vamos embora daqui. Quem é o governante desse mundo aqui? Que Jesus fala que estava chegando? Satanás, o diabo. O inimigo de Deus, ele é o governante aqui embaixo. Por isso que nós passamos por tantas situações ruins. Deus está permitindo, por pouco tempo, felizmente agora, que haja um governo aqui, uma bolha, onde o inimigo disse que se a humanidade estivesse passando muita dificuldade, ninguém seria fiel a Deus. Ele também disse que o governo de Deus é um imperialismo, é uma coisa dominadora e ditatorial. Ele queria liberdade. E Deus permitiu, apesar de que tudo que ele falou é mentira, e nós sabemos, mas ele precisava de provar, porque havia uma necessidade de provar. As acusações eram reais. Será que Deus realmente era opressor? Que Deus queria obediência e ele se tornou então um ditador, a ditadura de Jeová, conforme Satanás deve ter falado lá no domínio celestial. Felizmente, depois da morte de Jesus, Jesus provou que os seres espirituais podem ser fiéis a Deus. A limpeza já começou a ser feita lá nos céus. O capítulo 12 de Apocalipse fala que irrompeu a guerra nos céus e foi lançado para cá, para a terra, Satanás e os seus anjos, né? E não há mais lugar para eles nos céus. Mas infelizmente aqui na terra nós estamos ainda vendo a dominação do inimigo e por isso nós estamos se deparando com tantas coisas. Mas aí a pergunta que surge é: será que as curas, né, que a igreja fazia, muitas curas das igrejas evangélicas, procedem de Deus? O que aconteceu que não houve a cura? Por que Jesus deixou acontecer isso? Porque eu perdi a pessoa que eu amava, muito embora ele fosse tão devoto da igreja e até mesmo fazia ali trabalhos dentro da igreja. Então, o que aconteceu? Então, eu quero convidar você a analisar o artigo no site jw.org, intitulado Curas pela Fé procedem de Deus? Aqui você verá que as curas realizadas hoje, elas têm algo bem diferente das curas realizadas por Jesus. Por exemplo, as diferenças cruciais. Em Mateus 10:8, Jesus, ao mandar que eles fossem realizar curas, os seus seguidores, Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. E ele fala em Mateus 10:8, né? Ele fala, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Mas ele também ordenou para aqueles seus seguidores lá naquela época, no primeiro século: ressuscitem os mortos, curem os doentes. E nós temos relatos de que o apóstolo Paulo ressuscitou uma pessoa, né? Um jovem chamado Eutico. Então a Bíblia cita caso de ressurreição. Nós temos então essa declaração de que Jesus disse que os que iriam curar deveriam ressuscitar os mortos. E hoje, as pessoas que dizem ter o poder de Cristo presente ali na igreja, eles ressuscitam os mortos.
Então, por que não só não conseguiram curar, muitos pastores morreram ou viram outros membros da sua igreja morrer, mas também não ressuscitaram esses que morreram, né? Por que eles não tiveram esse poder? Por que não apareceu um caso, pelo menos, em cada cidade onde há um grande movimento religioso evangélico? Por que não houve ressurreições? Na Bíblia nós lemos casos também, por exemplo, de curas nos dias do profeta Eliseu. Debaixo desse artigo, Curas pela Fé Procedem de Deus, eu vou deixar na descrição do vídeo. Você poderá estudar esse artigo maravilhoso. Aqui fala que o profeta Eliseu, ele não aceitou um dinheiro, um presente de Naamã. Assim que ele curou Naamã, ele falou que não, que era errado aquilo. Hoje, muitos que realizam curas, eles arrecadam dinheiro em grande quantidade, até mesmo nos cultos de curas. Portanto, quando os curandeiros, ou até mesmo curas, aqueles que dizem fazer curas em nome de Jesus, cobram por seus serviços, eles violam o precedente bíblico que nós vimos no caso de Eliseu, né? Nós temos também outros exemplos. É digno de nota que as curas realizadas nos tempos bíblicos eram instantâneas. Por exemplo, nós lemos no relato de Atos 3, do 1 ao 8, quando o apóstolo Pedro viu um homem coxo, desde a madre de sua mãe, ele disse: em nome de Jesus, o Nazareno, anda. O relato revela: as solas dos pés do coxo e os ossos dos seus tornozelos foram instantaneamente feitos firmes, e ele, pulando, pôs-se em pé e começou a andar. Percebeu como ele tinha um problema grave e foram instantaneamente feitos firmes, né? A sua situação melhorou. Eu me lembro de uma imagem que eu salvei aqui, eu vou mostrar para você. Uma imagem aqui, parece que eu não deixei ela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um senhor, né? Eu estava vendo aqui uma imagem de um senhor que ele tem um problema grave, que é um braço, é bem ressequido o braço do senhorzinho, sabe? Jesus Cristo, ele curava pessoas com a mão ressequida. Por exemplo, esse senhor aqui na imagem, dá uma olhada nessa imagem, olha só o braço desse senhor. Então, esse senhor mora na Índia. A mão dele é ressequida. Jesus curou pessoas com hidropisia. E as curas de Jesus eram instantâneas e imediatas. Conforme você viu nesse relato aqui, olha, Pedro também, ele curou instantaneamente uma pessoa que tinha problema congênito. No entanto, as odiernas curas pela fé muitas vezes levam dias, semanas ou até mesmo meses para acontecer. Vale também mencionar que os curandeiros tendem a se concentrar nas doenças funcionais. Eles curam só dor de barriga, dor de cabeça, cegueira, paralisia ou surdez, né? Mas às vezes problemas de fundo psicológico, né? Então eles não curam aquelas doenças congênitas como hidropisia, a pessoa aleijada, que não, uma pessoa que há 40 anos não anda, ou alguém que nasceu cego, né? Então isso é preocupante, porque a Bíblia fala que Jesus, ele curava todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades, Mateus 9:35. Olha só, pregando as boas novas do reino, que hoje não é pregado pela maioria das igrejas, eles não sabem nem o que é o evangelho do reino, não entende o que é o reino, né? E Jesus, ele pregava as boas novas do reino e curava todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade, né? Em Marcos 3, do 3 ao 5, fala do caso da mão ressequida, do homem com a mão ressequida que Jesus curou. Então alguns falam: você não foi curado porque não teve fé. Errado. Jesus Cristo, ele culpou o que não conseguiu realizar a cura e disse que ele é que tinha falta de fé, né? Então, é a falta de fé dos apóstolos que ficava em evidência. Quando eles não realizaram certa cura, Jesus falou: vocês não tiveram fé. Jesus culpou os que foram curar. Então, esse relato aqui que você está vendo nesse artigo aqui, olha, por favor, acesse o jw.org, você digita JW e coloca o tema Curas pela Fé Procedem de Deus, ou se não, olhe na descrição do vídeo e você vai achar esse link desse artigo que eu vou colocar para você. Então, muitos vão falar que você não tem fé, que aconteceu algo, ou senão vão dar essa impressão. Mas, meus amigos, pessoas que perderam entes queridos aí com essa doença muito cruel. As curas é um dom que deixou de existir. As curas em nome de Jesus,
hoje elas trazem um sinal de alerta. Por quê? Nós sabemos que eram comuns as curas em nome de Jesus no primeiro século, né? Mas a Bíblia explica o porquê que essas curas deixaram de existir, né? Essas curas elas foram até a morte do apóstolo João, que morreu por volta do ano 100. Tanto é que Paulo fala em 1 Coríntios 14, 22, que as línguas, o dom de falar em línguas, eles eram um sinal, né? Ele era um sinal para as pessoas que não acreditavam, para eles terem certeza de que havia ali não só curas, como dons de curar e até mesmo ressuscitar os mortos, como prova de que eles eram os seguidores de Cristo, aqueles que estavam tendo o favor de Deus. Mas agora tudo isso acabou, até porque 1 Coríntios capítulo 13 fala que o que hoje identifica é o amor. Lembra de João 13, 34 e 35? Lá fala, por meio disso saberão todos que sois meus discípulos. Jesus falou, olha, por meio disso todo mundo vai saber que vocês são os meus seguidores, se tiver amor entre vós. Ele não falou por meio das curas saberão, não. Tanto é que 1 Coríntios capítulo 13, você vai analisar nesse artigo aqui, deixa eu ampliar a letra aqui um pouquinho, para você ver também. Ali fala sobre, quer haja as línguas, cessarão. Dons assim de poderosos, como o dom do conhecimento, que ele fala, o conhecimento seria eliminado. Conhecimento, que conhecimento? Dom de revelação. Então tudo isso terminou. Paulo escreveu 1 Coríntios 13 no ano 55, mais ou menos. Então nós temos uma palavra dele falando que essas curas, esses dons cessariam, e ele diz que fariam parte da infância da igreja. Ao ler o relato você vê que ele fala que aquilo era uma infância da igreja, mas que não iria continuar. A Bíblia já foi completada e ela circula aos milhares hoje. Os verdadeiros cristãos hoje podem muito bem dirigir as pessoas que não acreditam para as páginas da Bíblia, mostrar a verdade, né? Não mais a manifestações milagrosas, né? Elas não são mais necessárias. Por quê? Porque essas eram parte da infância da igreja. Paulo disse em 1 Coríntios 13:8 que esses dons seriam eliminados. Eles eram transmitidos apenas diretamente pela mão dos apóstolos. Por exemplo, em Atos 8:18, ali fala que Simão viu que o Espírito era dado pela imposição da mão dos apóstolos. Então, até ofereceu dinheiro e quase que ele perde a vida por isso. É como fazem muitos hoje. Eles não oferecem, mas eles querem dinheiro para realizar a cura. Cultos de cura que toma dinheiro do povo. Toma cuidado com isso, porque o capítulo 8, versículo 18 ao 20 mostra que não pode ter dinheiro nesse meio de jeito nenhum, e não tinha. Senão a pena podia ser grave, até a morte da pessoa que estivesse usando esse assunto, dinheiro, interesse econômico para poder realizar curas. Mas o ponto aqui no capítulo 8, versículo 18 de Atos, é que o Espírito de Deus para realizar cura, ele era dado pela mão dos apóstolos, pela imposição da mão dos apóstolos. Isso fica claro no capítulo 19 de Atos, onde diz que quando Paulo, o apóstolo, ele pôs as mãos sobre alguém, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, conforme nós sabemos, com a morte do último dos apóstolos, esses dons cessaram. Após a morte dos apóstolos, as manifestações milagrosas cessaram. Tanto é que uma enciclopédia muito séria, a Enciclopédia de Literatura Teológica e Eclesiástica de McClintock Strong, ela diz assim, que é uma declaração incontestável que durante os primeiros 100 anos depois da morte dos apóstolos, ouvimos pouco ou nada a respeito da realização de milagres por parte dos cristãos primitivos. Então há uma razão para você se acautelar, até porque Jesus falou que em nossos dias muitos iriam dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, quer dizer, em nome de Jesus, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos muitas obras poderosas em teu nome, ou seja, em nome de Jesus. E Jesus, ele vai dizer quando ele voltar na vinda dele, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Percebeu então a situação? As curas hoje podem não somente não ser de Deus, mas essas curas realizadas por muitos templos de barulho e arrecadação podem ser, na verdade, um terreiro moderno dominado pelo inimigo de Deus. Então, realmente, é muito preocupante. Eu considero esse assunto importantíssimo para você poder ir aí se recuperando dessa situação, porque talvez você fale, ali na igreja tinham curas, mas aí morreram vários, eles estavam usando máscaras. O que realmente aconteceu? Então eu aconselho você a pesquisar esses artigos no site jw.org.
Eu até coloquei aqui em meus favoritos vários casos, meus amigos, de pastores americanos. A lista é infindável. É uma coisa de assustar. De pastores que perderam a vida com Covid. E eles eram, inclusive, pessoas que não apoiavam de jeito nenhum nem o uso de máscara, nem nada, distanciamento social. E eles acabaram perdendo a vida. Por exemplo, aqui fala um pastor que não foi vacinado, né, que quase morreu por Covid e ele estava agora pregando a necessidade de usar a máscara. Claro que eu não sou também aquela pessoa que acha que tem que ter lockdown total, essas coisas. Acho que tem que ter um certo cuidado nessa situação, né? Mas deixa eu ver aqui alguns dos links que eu salvei, ó. Pastor que afirmava curar pessoas doentes morre de Covid. Isso foi uma matéria. Eu fui olhar, são centenas de pastores que morreram, centenas. Naqueles dias que a Covid estava matando pessoas nos Estados Unidos. Então a pergunta que fica é: Jesus não estava curando? Eles não alegam isso? Então o que aconteceu? Né? Então esse artigo, olha aqui um outro artigo, gente. Curas milagrosas hoje são da parte de Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E você vai ler com atenção e vai ficar convencido de que tem alguma coisa errada nas curas que são professamente dadas por Deus nas igrejas. Né? Você vai perceber que tem alguma coisa aí que aconteceu e que você precisa saber. Primeiro, você vai ver como que Jesus curava as pessoas, de que fonte são as curas que hoje você encontra nas igrejas, por que Jesus e os apóstolos curavam as pessoas lá no primeiro século. Esse artigo é excelente, vou deixar na descrição do vídeo. E quanto à pessoa que perdeu seu ente querido na morte, lembre-se, a Bíblia não deixa você sem esperança. Visto que Satanás é que governa esse mundo aqui, por isso que as coisas ruins estão acontecendo. Mas Deus não tem nada a ver com isso, porque conforme nós lemos em Tiago 1:17, tudo de bom, toda boa dádiva, todo presente perfeito vem de cima. Então, Jesus Cristo, ele falou algo que dá o que pensar, sobre a promessa de um mundo melhor. Por exemplo, olha a promessa de Jesus conforme registrado aqui em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, o versículo é o versículo 5, o 4 e o 5. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Então, se você está chorando até hoje por causa da morte de alguém, você pode ter um consolo. Qual é o consolo? Vejamos aqui a Bíblia Sagrada em João capítulo 5. Jesus Cristo falando sobre como ele vai fazer no caso dessas pessoas que morreram. João 5, versículo 28 e 29, nós lemos assim: Não fiquem admirados com isso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais, ou seja, na memória de Deus ali como se fosse uma lápide com o nome, ouvirão a voz dele. Jesus falando aqui que vão ouvir a voz de Deus e sairão os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Aqui não é condenação não, viu? É julgamento. Portanto, as pessoas que nunca ouviram falar sobre Deus, que não tiveram muita chance, que não tiveram oportunidade, elas são consideradas aqui os que praticaram coisas ruins, elas vão ter uma ressurreição para serem julgadas. E onde será isso? É lá nos céus? Não. Aqui mesmo na terra. Nós vimos que os mansos possuirão a terra. Nós vimos agorinha em Mateus 5,5. A promessa de Deus é isso, ele vai trazer um alívio para a humanidade. Também, olha só que promessa maravilhosa, registrada em Isaías, o profeta. Isaías, ele viveu ali 700 anos antes de Cristo. E ele traz aqui, né, uma promessa para nós. Ele, Deus, olha o que Isaías escreveu em Isaías 25:8. Ele acabará com a morte para sempre. E o soberano Senhor Jeová enxugará as lágrimas de todo o rosto. Ele tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, pois o próprio Jeová falou isso. Então aqui mostra que Deus vai acabar com a morte. Como assim? Exatamente isso que você ouviu aqui. A morte não vai mais existir. Deus vai fazer da terra um lugar bom e ele vai eliminar até mesmo a morte. É por isso que em Apocalipse capítulo 21, no versículo 3, fala que Deus vai estar protegendo a terra. Não vai haver mais ataques, assaltantes, estupro,
pastores que são tomadores de dinheiro cruéis, maldosos, né, psicopatas, né? Que a gente não vai generalizar, não estou dizendo que todos são assim, mas a Bíblia fala que a terra vai ser um lugar bom. E Deus, ele fala por meio de sua palavra escrita em Apocalipse 21:3, ó, então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, ou seja, protegendo a humanidade. E o resultado é que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então Deus, ele é amor. Ele é amor. A qualidade principal predominante no Criador do universo é o amor. E ele pretende trazer de volta à vida as pessoas que morreram. Ele pretende aliviar a humanidade do sofrimento. Se você abrir a Bíblia em Isaías capítulo 11, o profeta que viveu 700 anos antes de Cristo, ele traz novamente uma promessa de Deus relacionada com o futuro. Quando nós lemos em Isaías, né, capítulo 11, versículo ali é o versículo 9, ó. Não se causará dano, nem ruína em todo o meu santo monte. O que monte é esse? Deus fala, porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. Então Deus promete que a terra será um lugar onde todos vão conhecer a Deus, onde as pessoas vão ter o privilégio de ver os seus entes queridos falecidos. A promessa da ressurreição, ela é algo que nos ajuda a ter uma perspectiva. Jesus falou para você não se maravilhar disso, então não fique achando assim, isso é bom demais para ser verdade. Olha, se você pegar, por exemplo, o nome de uma pessoa famosa e colocar no YouTube, uma pessoa que já morreu, eu não sei, eu poderia vir à minha mente qualquer pessoa aqui, digamos aqui um nome, olha só, vamos colocar aqui Tim Maia, um cantor muito famoso, né? Tim Maia. Então nós não vemos mais ele, mas ele está, as imagens dele, você pode ver ele cantando, falando, né? Nos vídeos aqui no YouTube. Entendeu? Então, se nós que somos humanos podemos trazer de volta a imagem de um cantor, né, que viveu há muitos anos atrás, que foi bem respeitado, era muito querido por muitos, né? Então, se você pode ouvir e ver vídeos dele, ouvir a voz dele ainda, por que então nós não podemos também acreditar que Deus tem o poder de trazer de volta à vida pessoas que já morreram? Então, Deus tem não só a vontade, o poder, mas a vontade. Olha aqui a imagem Eita, eu não gosto muito desse nome, Globo, mas tudo bem, cada um tem a sua escolha, né? Então aqui você vê o Tim Maia, né? Ele realmente era um cantor que tinha umas músicas bonitas, muitos gostam, né? Aqueles que viveram nos anos 80. Então você consegue acompanhar ele, ó. Mas ele já se foi, ele está morto, né? E onde é que ele está? Qual é a condição dos mortos? Tudo isso você precisa estudar. Tudo isso vai dar consolo e esperança para você. O consolo que a Bíblia nos dá é de que haverá uma ressurreição. Pessoas que morreram, né, elas não ficarão abandonadas para sempre. Nós temos o relato de como Jesus demonstrou isso. Como que Jesus tinha amor pelas pessoas. Jesus é um rei poderoso nos céus nesse momento. Ele está interessado no bem-estar das pessoas amantes da verdade e da justiça. Os governos humanos não é nem direita nem esquerda, mas infelizmente é o inimigo que governa aqui embaixo por um tempo. Então não adianta, mesmo que mude, nós sabemos que vai mudar o governo agora no Brasil, mas quem vai continuar por uns dias ainda a governar aqui embaixo é o inimigo. Aí confira o texto lá de João 14:30. Então por isso explica por que o mundo passa por tantas coisas ruins. Isso explica porque você vê a desgraça chegar no portão às vezes. Nós não queremos isso para ninguém, mas infelizmente é como diz ali em 2 Timóteo 3:1. Ali diz que tempos críticos, difíceis, né, seriam nossos dias. Mas você poderá ter fé nas boas novas, né? Você poderá ter certeza de que Deus está olhando para a sua situação. Ele pode ser uma ajuda para você, portanto, ore. Orai incessantemente, diz a Bíblia. Deus poderá estar do seu lado, porque a Bíblia diz: perto está Jeová dos que têm um coração quebrantado e salva os que têm espírito esmagado. Se você perdeu alguém que amava na morte, se você está deprimido porque perdeu uma pessoa tão querida que não se vê mais, se foi, né? E você não encontra um consolo, procure agora consolo nas palavras de Deus registradas na Bíblia. Procure consolo por acessar o site jw.org. Aí você, ao chegar lá,
você vai e procura a Bíblia, né? Aqui embaixo você já encontra Leia a Bíblia Online. Aqui o interessante é que você poderá clicar em qualquer livro e já tem cada um desses versículos, capítulos, tem o áudio já prontinho para você. Você vai ouvir cada um dos áudios onde você referenciou e vai ter um consolo que precisa. Vai ter esperança, vai sair daquela situação de perder o porto seguro, vai voltar a ter um porto seguro, porque a esperança é uma âncora para a alma, diz a Bíblia. Então, por alimentar e fortalecer essa esperança, cada dia esse desespero, essa depressão e tristeza vai acabar, porque Jesus quer que seja assim. O nosso líder, o nosso rei designado por Deus, Jesus Cristo, está de olho em você. Não quer ver você desanimado, não quer ver você abalado e sem rumo, sem um porto seguro. A esperança é uma âncora para a alma. Por isso, em nome de Jesus Cristo, ore ao Criador do universo, Jeová Deus, peça forças, peça consolo e encorajamento. Procure ajuda e assim você certamente se sairá dessa situação tão ruim.